Qual é o peso da sua sacola? Qual é o peso da sua bagagem? Às vezes, a gente tem um problema que, na verdade, ou porque a gente não valoriza tanto esse problema, mas principalmente, eu acho, porque a gente não consegue entender a gravidade no sentido de necessidade de precisar ajuda e no caso de coisas de saúde, de precisar de tratamento. E aí a nossa sacola, eu digo que é do tamanho do caminho que a gente percorreu. É como se a gente ficasse caminhando numa estrada e a cada 100 metros a gente pegasse uma pedra e coloca dentro da sacola. E a cada 100 metros eu pego uma pedra e coloco dentro da sacola. Então, quanto mais eu caminho, mais a minha sacola fica pesada. Só que se no meio dessa estrada eu não parar, ou talvez se eu não pegar um carrinho de mão, né, para botar parte dessas pedras ali, ou se eu não pegar um carrinho de mão para colocar aquelas pedras ali para resolver aquela situação, porque a sacola tá muito pesada, quanto mais eu caminhar, mais eu vou carregando pedra e mais cansado eu fico, e eu fico com a sensação de que eu fiz muito. Quando na verdade, se eu tivesse pego um carrinho de mão para carregar as pedras para mim, talvez eu fizesse um trajeto mais leve e chegasse mais rápido no meu destino final. Quando a gente está tentando engravidar, a nossa sacola, se a gente não fizer o que precisa ser feito de verdade, a gente vai passar por um caminho longo, entenda-se esse caminho um período longo, enchendo de muita pedra a minha sacola. O que são as pedras? Exames, tratamentos inadequados, cirurgias, uso de um monte de vitamina, promessas de medicamentos milagrosos, palavras do tipo, tu não tem nada, ou vamos fazer uma cirurgia que daí vai resolver. Cada uma dessas condutas conta como uma pedra na nossa sacola. E aí, a gente chega lá no fim desse caminho e a gente fica com a sensação de que tá com a sacola cheia e a gente diz, eu fiz de tudo e não consegui realizar o meu objetivo. Eu fiz de tudo e não consegui engravidar. Só que assim, não adianta eu ter um caminho longo só carregando pedra, mas não fazendo exatamente o que precisa ser feito. Se eu não me der conta disso, a minha sacola vai ficar cada vez mais pesada e eu vou chegar lá na frente e vou ficar com a sensação de que eu fiz muita coisa quando na verdade eu só carreguei pedra. E fazer a coisa certa eu não fiz. Tô falando isso por quê? Porque volta e meia eu recebo pacientes com umas pilhas de exame assim, muitos tratamentos equivocados no sentido de nada efetivo, múltiplos médicos, pacientes que passaram por 7, 8 médicos, 10 médicos e, claro, a paciente às vezes tinha um carrinho de mão ali na frente dela e ela achou melhor carregar a sacola sozinha. Por quê? Por múltiplos motivos. Não quer assumir que está precisando de ajuda, isso é muito comum, né? A paciente tem dificuldade de assumir a necessidade de precisar de ajuda. E uma coisa bem comum de ficar carregando esse monte de pedra, fazendo um monte de exame e tratamento frustrado, né? É a paciente, ela não querer admitir, mas ela às vezes não coloca como prioridade ter o bebê. E aí ela passa por um monte de médico, um monte de exame, tentando evitar de colocar as pedras no carrinho de mão. Então eu pergunto para vocês, qual é o tamanho da sacola de vocês? E vocês já providenciaram o carrinho de mão para ajudar vocês a carregar esse monte de pedra?